Giro de Itália, o líder e favorito Renko Evenepoel abandona a corrida. Nova Pinarello de mountain bike. A Cervelo de Milan Vader, que não burlou por pouco as regras da UCI para a Copa do Mundo de mountain bike. Resultados da Copa do Mundo de mountain bike e Lauro Chaman na Copa do Mundo de paraciclismo. Prezados, meu nome é Breno Bisinotto e essa é mais uma edição do PQP News. Vamos para o Giro de Itália que está acontecendo e simplesmente foi um banho de água fria em todo mundo. O que veio acontecendo ao longo dessa semana, antes de começar o Giro, é que a gente já tinha uma possibilidade gigantesca de um favoritismo absoluto, como a gente talvez já não tinha visto, né, nas últimas corridas, que era o nome mais bem cotado, chamava-se Renko Evenepoel. Ele deu uma... Assim, a gente até discutiu isso anteriormente, né? O Renko deu uma leve economizada nas pernas aí na temporada de provas clássicas, mas a que ele participou, ele chegou com tudo, venceu lá, né, a Liège para o segundo ano consecutivo, mandou bem pra caramba. O pessoal viu que ele estava numa performance muito boa e ele colocou o Giro de Itália como uma prioridade para ele. Ele chegou com a perna fresca para isso e discutia-se algo como ele venceu o Giro com uma distância maior do que todo mundo jamais imaginou. Ele teve alguns azares, né, de tomar um tombo, aquele tombo do cachorro. Vocês devem ter visto essa cena passando por aí. Então, um cachorro invadiu o pelotão, fez que ia entrar na frente dos atletas, e aí não entrou. E o Renko Evenepoel caiu no chão, ficou um tempo jogado ali. Ele perdeu algum tempo com isso, né? Isso tirou ele um pouco de tão perto assim da classificação geral, igual a gente imaginava, mas ele retornou. Ele voltou a vestir a camisa rosa e na nona etapa ele fez um contrarrelógio muito bom. Venceu, voltou a liderar, estava com tudo. Então voltou a se falar assim desse Renko Evenepoel que ia vencer a corrida de ponta a ponta, e aí ele testou positivo para Covid e abandonou a corrida. Teve um comunicado da equipe dele, a Soudal Quick-Step comunicou que ele estava com Covid, que todos os funcionários da equipe também testariam, mas também testaram, mas que ninguém testou positivo, somente o Renko, e somente ele saiu da prova por causa disso. Na verdade, teve um outro atleta que também saiu, Filippo Ganna também teve esse problema, mas é bem estranho, né? É um negócio... Vale ressaltar que esse teste que o Renko fez partiu da equipe dele e não da organização da prova. Então, o que a gente via nos tempos de pandemia é que a prova obrigava todos a fazer teste, qualquer um que desse positivo estava totalmente desclassificado, né? Era obrigatório a sair, mas essa decisão de fazer o teste e de comunicar e de sair da prova foi da equipe dele. Em nenhum momento esse anúncio veio com o teste foi feito porque ele não estava se sentindo bem, o atleta estava sentindo algum certo tipo de desconforto. Então, assim, cada um pode levantar assim, suas conclusões, mas não teve nada dizendo com mais clareza por que ele fez esse teste, né? E a gente discute muito numa corrida de 3 semanas, como é o Giro de Itália, uma corrida tão longa, que o cara, quando tem uma primeira semana tão boa, é normal que na segunda ou na terceira semana a performance caia, ou o cara adoeça, tenha uma baixa de sistema imunológico, ou casos como o Mathieu Van Der Poel já fez alguns anos atrás, no próprio Giro de Itália, ou foi no Tour de France, acho que foi no Tour de France, que ele entrou assumidamente para disputar só a primeira semana da corrida. Ele ia ter outros compromissos, outras provas que ele gostaria de focar. Acho que naquele ano era até o mountain bike que ele ia querer participar, a Olimpíada, sei lá.
Então ele fez uma semana só da corrida, ganhou as camisas todas. Obviamente, ele não precisava de segurar cartucho, né, para as outras semanas, então ele fez a melhor campanha ali. Fica estranho, né, o Renko fazer uma campanha tão boa e aí, entre aspas, por conta dele sair, por conta dele fazer um teste desse, sem um comunicado de que o atleta começou a se sentir mal, né, o atleta fez uma etapa ruim porque já tinha adoecido. Esses caras não largam, quando eles querem ganhar, eles não largam o osso assim tão fácil, né? Ele quebra braço e sai com os braços quebrados, sai todo sangrando, lá cheio das ataduras, mas não larga uma corrida assim tão fácil. Então é muito ruim a gente ver esse tipo, essas notícias pandêmicas acontecendo até hoje, né? Vamos para uma próxima notícia sobre a Pinarello de mountain bike de Tom Pidcock. Muitas pessoas pedindo para fazer uma análise sobre essa bicicleta. A única coisa que a gente pode dizer é que, tipo, ovo e a galinha, né? A gente não sabe o que veio primeiro. Se foi o Tom Pidcock que quis sair, ele nem saiu das provas de road, né? Ele continua sendo um atleta de road, que na verdade nos últimos anos teve uma performance muito boa, né? Os melhores resultados do Tom Pidcock foram no último ano corrente aí, né? Ele venceu etapas de grande volta pela primeira vez. Então Tom Pidcock permanece tendo um desempenho muito bom no road, mas entrou para o mountain bike, virou campeão olímpico e tudo pedalando com uma bike preta. Não sei se vocês se recordam disso, sempre com uma bike sem nenhuma marca, porque a Pinarello dele, a Pinarello não fabricava mountain bike, não tinha planos para ter uma mountain bike. Então, como o atleta patrocinado pela Pinarello decidiu ir para o mountain bike, eles foram desenvolvendo essa bicicleta. Ou será que foi o inverso, né? Eles decidiram entrar no mundo do mountain bike, cataram o Pidcock lá e falaram, vai para o mountain bike, vamos ver. Independente disso, é muito legal ver que agora, esse final de semana, ele apresentou a sua Pinarello de mountain bike, né? E totalmente personalizada, com um setup fudido de bom. Então, a gente dá uma olhada no quadro da bicicleta e o que a gente vê? Uma suspensão traseira horizontal, né? Ou seja, ela está paralela ao top tube da bicicleta, mas com um acabamento, uma fixação assim bem curiosa, feia, né? Eu achei feia essa fixação ali. A frente da bicicleta ali, junção a uma mesa bem larga, tal, com uma caixa de direção também larga, segue uma tendência das bikes robustas. Essa parte eu achei bem bonita. O movimento central ali também muito robusto, com o aparecimento daquele triângulo, né? Aquele espaçamento do triângulo. Eu acho bonito, né? Tem gente que não gostou muito, mas eu achei legal pra caramba. Então a única crítica que eu tenho é aquela ferragem ali no top tube para segurar a suspensão traseira. É uma bike que foi toda equipada com componentes Shimano, né? Então não traz esse novo SRAM Access, que é uma novidade, poderia estar ali, né? Mas a gente já imaginava que ia vir desse jeito. Vamos dar uma lida aqui nos principais componentes. As rodas são a Princeton P1 de carbono. É um protótipo e assim, porra, isso deve custar dinheiro demais, velho. Essas Princeton são cara pra caramba, não arrisco nem falar aqui o preço, mas qualquer pesquisa aí que vocês derem uma olhada, vocês vão ver o absurdo que é essa roda. Os pneus deles são Continental Race King 2.2. Não é lá essas coisas de pneu, não. Eu, se pudesse escolher um pneu para mim, definitivamente não seria esse. A transmissão dele é toda XTR com coroa de 36 dentes. O cassete é um 1051. Ele usa um canote retrátil, que é um Vertical Helium. Os freios também são Shimano XTR, com disco de 160mm. A suspensão é uma novidade que a gente já tinha comentado há algum tempo atrás, que é de um sistema eletrônico que ainda é um protótipo da Santur. Então, a suspensão dianteira, né? E ela é de bitela 34, é bacana isso. Selim Physique, punho Easy Grip. Então ele e a Pauline Prevot, né? Os dois estão correndo com essa bicicleta, cada um tem uma personalização diferente. Basicamente, a Prevot também está correndo com os mesmos componentes na bicicleta. Tem uma diferençazinha ou outra que eu não entendi qual que é,
mas falaram que é pouca coisa de diferença, coisa pessoal, né? Que deve ter ali. O grosso do grosso deve ser a mesma coisa, deve ser a Shimano também, a mesma roda e tal. Mas cada um com uma pintura personalizada diferente. Então, bem legal essa apresentação que eles fizeram dessa Pinarello. E sabe o que eu achei maneiro? Não teve assim. Não ficaram fazendo aquela. Cozinhando galo, tipo, sem mostrar nenhum protótipo. Eles não estão nem aí, velho. Os fabricantes estão mostrando os protótipos, estão deixando vazar spoiler, estão deixando os atletas testarem esses protótipos em campo. E não estão nem aí, a gente sabendo o que, que é, o que, que não é, deixa a galera especular em cima disso. Então isso foi bem legal da parte desse lançamento da Pinarello. Então beleza, a bike foi lançada na Copa do Mundo, vamos falar de Copa do Mundo de Mountain Bike, que nós tivemos a primeira etapa agora, nesse final de semana, né? Aconteceu o Short Track e XCO. XCO masculino foi um negócio muito legal. Aquele alemão Lucas Schwarzbauer saiu metendo louco, não sei falar o nome dele direito. Ele é característica dele arrancar na frente, ter uma explosividade maior, apertar todo mundo, mas meio que você vê que a galera nem ligou muito para ver ele lá na frente. Permaneceu ali o pelotão no ritmo que já estaria com ou sem ele. Logo depois ele voltou. E foi uma vitória muito massa do Tom Pidcock com a bike, né? Ele andou bem pra caramba, tomou um tombo. Esse tombo custou pouca coisa para ele assim, rapidinho ele alcançou o francês que estava em segundo lugar. Esse francês, deixa eu conferir o nome dele, Joshua Dubal é o francês. Dizem que esse cara é do cyclocross, que ele é um atleta mais do cyclocross que do mountain bike, sei lá, ou se ele veio de lá, mas não é um cara que tá sempre nas cabeças. Então foi a primeira vez que ele teve um resultado legal assim. O pessoal lá na França deve estar delirando com isso, deve estar achando bem legal, né? Quando surge um atleta que já estava no ramo aí e começa a despontar na corrida. E ele fez uma campanha do caralho, velho. Foi muito legal o que esse Dubal fez. Segurou o rojão bonito. E em terceiro lugar ficou o Nino Schurter. Então o pódio, top 3, foi isso aí. Pidcock em primeiro, o francês Dubal em segundo e o Nino Schurter a 23 segundos atrás. Cara, ele ficou ali, teve uma manutenção do tempo, teve hora que a gente achou que ele ia chegar na frente, que ele ia conseguir alcançar os caras ali, mas não conseguiu. Início de temporada, o que a gente imagina que o Nino Schurter vai arrumar aí? Como que foi esse resultado dele? Ele disse que ficou feliz com o resultado dele, a entrevista dele depois foi um negócio bem... uma postura de atleta, né, que é de se esperar do melhor atleta do mundo. A entrevista dele é de uma postura bem legal, ele feliz, satisfeito, dizendo que em alguns momentos ele deu uma bagunçada ali naquele top 3 que ele estava, mas não foi o suficiente para alcançar o top 1 e top 2, que ele percebeu que simplesmente não estava à altura dele. Mas foi uma corrida bonita, foi emocionante de ver assim, só que Pidcock parece que teve uma dificuldade ou outra ali, mas independente disso, independente das dificuldades, dos azares, ele era o mais bem preparado ali, chegou em primeiro, não foi à toa. Foi uma corrida bem interessante. Naturalmente, vocês estão querendo saber como que o Avancini e os outros brasileiros foram na corrida. O Henrique Avancini ele ficou em 43, o José Gabriel em 91 e o Langalinski perto, em 94. Cocuzzi não finalizou a prova. Vale falar que a Gil fez uma prova bem legal na Sub-23, né? Que não aconteceu no domingo, ela aconteceu no sábado. Ela ficou em 15º lugar. Na Elite, né? A melhor brasileira foi a Raiza Golão, ela ficou em 61, né? Não sei se é 61º lugar, não, velho. 61. Karen Olympe ficou em 68 e a Ercília Nahara em 85. A disputa do XCO feminino, também no domingo, né? Acontece antes dos homens, foi a Puck Petersen que ganhou. Ela ficou trocando farpa ali com a Prevot o tempo inteiro, então tal. Quem estava liderando no início era a Ivy Richards, mas furou um pneu e acabou chegando em quarto. Então fechou o pódio ali. A Puck Peters, a Pauline Ferrand-Prévot, terceiro a Loana Leconte. Só em quarto lugar, meio fora do top 3, ficou a Ivy Richards, que estava liderando bem, com uma certa vantagem ali, né? Foi bem feia aquela cena dela parando com o pneu furado, chegando na área de apoio, já mostrando o pneu e tal. Aí os caras, enquanto arrumavam, ela descansava, mas tendo que ver as duas passarem por ela, enquanto ela, o máximo que ela podia fazer era tomar um gelzinho. É a vida, mountain bike é isso.
Lauro Chaman lidera a Copa do Mundo de Paraciclismo. Então, assim, tem um tanto de resultado aqui para falar do Lauro Chaman. Para quem não sabe, ele é bicampeão mundial de paraciclismo. Então, assim, vamos dar uma lida aqui nesses resultados que ele teve. Entre os dias 20 e 24 de abril, agora, ele teve lá em Maniago, na Itália, participou da primeira das 3 etapas da Copa do Mundo de Paraciclismo. Então ele ficou com a medalha de ouro no contrarrelógio e medalha de prata na prova de ciclismo de estrada. Quem chegou no contrarrelógio, quem chegou em segundo lugar foi um francês, Kevin Lecunf, ficou 5 segundos atrás do Lauro. E aí no dia seguinte foi a prova de ciclismo de pista, ou não sei se foi no dia seguinte ou poucos dias depois. Na prova de ciclismo de pista, o pódio inverteu. O Lauro pegou prata e esse francês ficou com ouro. Aí, logo no dia 30 de abril, o Lauro teve uma das melhores performances dele, uma vitória legal pra caramba, que foi a Road van Vlaanderen. Detesto falar esses nomes, bicho, belga, porque isso pronúncia difícil pra caramba. A categoria dele é a C5, né? Vale falar isso. E aí agora, nos dias 4 e 7 de maio, ele estava em Ostende, na Bélgica, para disputar a segunda etapa da Copa do Mundo de Paraciclismo. Lá ele pegou bronze no contrarrelógio e quarto lugar no ciclismo de estrada, à frente do Kevin Lecunf, mesmo francês. E aí ele está assumindo a liderança na pontuação da Copa do Mundo de paraciclismo. Então vamos torcer para ele aí, para a gente ter um campeão em 2023. E aí, por último, eu queria falar aqui dessa. A gente já tinha falado da bike do Pidcock, mas nada tem a ver com isso aqui. A bike do Milan Vader, que ele competiu na Copa do Mundo. E aí ninguém entendeu o que é isso que o cara arrumou, o que ele colocou isso na bike, por que tem isso aqui na bike dele. Isso é um sistema de suspensão. A princípio, isso aí dá uma sensação de que é um material plástico / elástico, né, que vai ter um sistema de elasticidade para trabalhar a suspensão traseira dele. Foi a primeira sensação na hora que eu vi essa foto. Mas a explicação para isso aí, pessoal, é a seguinte: os atletas que vão correr a Copa do Mundo competem na sexta-feira o short track e no domingo o cross country. E eles são obrigados a competir com a mesma bicicleta. Existe uma espécie de lacre ali, a bicicleta tem que ser a mesma. Porém, ou seja, você não pode competir de rígida no sábado, você não pode competir de rígida na sexta e ir com uma full suspension no domingo. Porém, existe uma regra, existe um alívio na regra ali que diz que você pode trocar componentes da sua bicicleta. A única parte que deve ser selada, que tem que ser lacrada, é quadro. Quadro você não pode trocar, mas se você quiser trocar câmbio, coroa, por exemplo, short track eu quero fazer de coroa 38 e o XCO de 36, beleza, é permitido fazer essa alteração. Mas aí o Milan Vader foi e fez uma alteração no choque traseiro dele. Ele tirou o choque traseiro e botou uma peça rígida. Assim, ele transformou a bicicleta dele em uma hardtail, né? Deixou de ser uma full suspension e virou uma hardtail. Ele economiza certo peso, né, na pilotagem dele e ganha uma certa rigidez, se é que isso vai ser interessante para o Vader. Acho, assim, primeiro de tudo, vamos pontuar, que essa moda não pegue, né, que amadores não passem a achar que, eu vou fazer uma disputa ali de não sei o que e quero botar uma peça dessa na minha bike. Isso aí deve ter sido desenvolvido por engenheiros do time dele e tal. Uma galera maluca que assumiu o risco de arregaçar esse quadro, né? Então a gente sabe que as forças aí que vão atuar nessa bicicleta não é igual à força de uma bike rígida, que é pensada para o carbono jogar o peso lá na junção da bicicleta. Vai jogar nesses parafusinhos tudo. Esse parafuso tem que segurar um impacto que não vai ter o auxílio do choque traseiro funcionando. Então, isso aí foi um risco grande que ele correu. Foi uma brecha na lei que ele achou, né, na regra da UCI, que a UCI provavelmente vai criar regra nova para evitar que atletas façam isso novamente. Provavelmente não é isso que a UCI quer que os atletas façam e, assim,
de fato faz sentido, né? Ou bota uma nova regra para proibir a alteração nos choques traseiros, assim como no quadro, ou então libera os atletas para correr, para trocar a bike deles de quinta para domingo. O que não sei se seria prejudicial liberar essa regra, não. Acho que o XCO, essas Copas do Mundo já estão tão profissionais que se o cara quiser levar duas bicicletas para competir lá, isso cria certa dinâmica para a corrida, cria certa dinâmica aqui para a gente nas notícias. Pô, a Vancini decidiu ir de rígida na sexta e de full no sábado, enquanto está indo todo mundo de full todos os dias. E aí? O que isso muda, né? Por que ele tomou essa decisão? Problema dele, gostei de ver. Gera certa dinâmica para os patrocinadores. Não vou falar que eu sou nem contra nem a favor ter essa liberação, né, das bikes, mas pode ter suas qualidades. Pessoal, valeu demais, grande abraço para vocês, muitíssimo obrigado e até segunda que vem. Tchau! I know it's complicated for you to sympathize. How I can see us in my sleep.